Diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Continua conosco nesta manhã muito especial de ceia, falando conosco, Senhor. Vem com o teu poder nesta manhã, liberando sobre nossas mentes e corações. Lança luz, meu Deus, sobre nossa alma nesta manhã. E nos fortalece, nos renova, traz cura, traz renovo, Senhor. Dá direcionamentos. Meu Deus, tira toda a confusão da mente, toda a perturbação, toda a insegurança. No nome santo de Jesus, é que eu te peço, te agradeço, amém, e graças a Deus. Toma assento. Eu vou pedir ao pessoal da sonoplastia para baixar um pouco a nave. Amém. Eu ainda estou... Queridos, esse é um texto que ele traz um ensinamento por si só. Em ler, a gente já captura, né, muitos princípios e muitos ensinamentos da parte de Deus aqui. Nós estamos diante de um fato histórico em que Jesus estava no ano da resistência, né? Alguns historiadores separam o ministério de Jesus em 3 tempos: o tempo do anonimato, o tempo da fama e o tempo da oposição, né? E ele aqui já está no tempo da oposição, ele já é famoso, ele já está, né, conhecido. E agora os escribas e fariseus, eles estão tentando desqualificar Jesus. Estão tentando desqualificar o seu ensino. Como eles não conseguem desqualificar o ensino, a tática é desqualificar a pessoa, né? E eles estão nessa tentativa, né, de desqualificar Jesus. E eles se preparam ali. Jesus tinha acabado de chegar, e Jesus estava ali ensinando no templo, né, escrevendo na areia, né? A Bíblia não diz o que Jesus escrevia, o que Jesus ensinava, mas a Bíblia diz que ele estava ensinando. E ele escrevia na areia, e de repente esses homens, os escribas e os fariseus, eles chegam e trazem diante de Jesus uma mulher apanhada em adultério. E lançam para Jesus um questionamento.
Porque Jesus, como rabi, como mestre em Israel, ele tinha condições de interpretar a lei. Mas eles dizem para Jesus que Moisés mandou que essas mulheres sejam apedrejadas. E o que o Senhor diz? Havia ali uma tentativa, uma armadilha por parte daqueles homens. Aqueles homens estavam tentando para que tivesse alguma coisa para acusar Jesus. Eles queriam desqualificá-lo. Então, a Bíblia vai dizer que e onde estava a pegadinha, vamos dizer assim, onde estava o erro, onde estava ali o lugar onde Jesus poderia se complicar. Em Levítico 20:10 diz: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. O problema é que eles só trouxeram a mulher. Ele não trouxe o homem e a mulher. E eles lançam ali, colocam Jesus em uma situação complexa. Mas Jesus sabia qual era a intenção dos seus corações. E eu gostaria que vocês fixassem nisso. Jesus sabia a intenção dos seus corações. Jesus sabia que não havia ali uma preocupação em se cumprir a lei. Não estava ali em voga uma preocupação em ser justo para com aquela mulher. Não, tudo aquilo ali foi um cenário montado para pegar Jesus em uma falha. Tudo ali foi um cenário montado para que Jesus fosse desqualificado em seu ministério e condenado através de um processo dentro do próprio tribunal religioso da época, e ninguém mais iria ouvi-lo, porque a partir dali ele seria um mestre que desqualificado e iria comprometer a missão de Cristo na terra. Então, quando Jesus sabia disso, a Bíblia vai dizer que Jesus se inclina e começa a escrever com o dedo na terra. Sim, a primeira coisa que a gente percebe no texto é que Jesus responde a esta tentativa de desqualificação. Jesus responde a este ataque do inimigo com desprezo. Ele simplesmente ignora. Ele simplesmente despreza. Isso aqui é muito poderoso. Ele fica em silêncio. Ele não fala uma única palavra. Sim, nós temos que aprender com ele, irmãos. Quem está entendendo aqui? Nós precisamos aprender com Jesus. Porque eu creio que qualquer um de nós aqui poderia se levantar, discutir, debater teologicamente. Não é bem assim, apontar o que eles queriam. Mas Jesus, ele é mais profundo. Ele trata aquilo ali com indiferença, ele desdenha deles, ele despreza a tentativa do inimigo. E às vezes nós precisamos entender que tudo que o inimigo quer, às vezes, é tirar a nossa paz. A tua paz, ela tem que ser cara aos seus olhos. Eu vou repetir que você não entendeu. A sua paz precisa ser cara aos seus olhos. Você que fica entrando em qualquer confusão, qualquer luta, qualquer coisa te abala, qualquer coisa tira você do sério. Não tem gente assim? Qualquer coisa tira do sério, qualquer coisa abala, qualquer coisa isso, qualquer não, e aí vai para a briga, tudo para você é motivo de briga. E Jesus está nos ensinando aqui: ignore. Fica em silêncio e vai desenhar. Vai escrever alguma coisa de útil. Vai falar, né? Vai escrever os versículos da palavra. Vai desenvolver um texto aí para postar na internet.
evangelizando as pessoas. Quem está me entendendo aqui? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele se inclina e continua a escrever com o dedo na terra, dizendo: eu não vou dar atenção a vocês. Vocês não merecem a minha atenção. Vocês não merecem que eu dê importância a vocês. Quem está me entendendo aqui? A gente tá dando importância a imbecis. A gente agora está dando importância a qualquer pessoa que fala qualquer coisa da gente. E isso tem tirado a nossa paz. Isso as pessoas estão se moendo, às vezes se remexendo por dentro. Porque fulano e tal. Irmãos, nós precisamos ser seletivos nas vozes que têm influência na nossa vida. Não é apenas na questão, influência na questão de você tomar decisões e ser alguém que vai ser uma espécie de mentor para você, mas é influência na nossa paz também. Quem está me entendendo aqui? Influência na sua paz, influência na sua vida, no seu dia a dia. Porque imagine você, se você é uma pessoa tão aberta assim, tão sensível assim, que uma freada no trânsito acaba com o seu dia. Que uma palavra, ou uma olhada, ou um comentário de uma colega no trabalho, ou de um vizinho, ou isso, destrói você por dentro. Quem está me entendendo aqui? Às vezes a gente está assim. Nós estamos assim às vezes. E Jesus está agora diante de uma quantidade significativa de pessoas que vieram com um circo, armaram um cenário para pegar ele. Ele tinha todas as razões para se levantar e destruir eles teologicamente. Humilhá-los teologicamente, dizendo: você está errado, porque a lei diz isso, isso e aquilo. Mas Jesus opta pelo silêncio. Olhe para o irmão e diga assim: não vale a pena não. Você já entendeu aqui? Entendeu? Não vale a pena. Você vai gastar sua saliva, seu tempo, sua atenção com essas pessoas. E hoje tem pessoas assim, né? Qualquer comentáriozinho na internet, início daquilo, e fulano postou isso, fulano postou aquilo. Irmãos, proteja. Olha o que Jesus está nos ensinando aqui. Essa coisa gloriosa, ele é maravilhoso, ele é tremendo, sabe? Ele simplesmente percebe a intenção e ele fica em paz. E ele decide que ninguém ali vai abalar a sua paz e vai interromper aquilo que ele estava fazendo. Primeira lição. Ele continua escrevendo. Mas a Bíblia diz que aqueles homens começaram a insistir, chamando para a briga. O que é que você diz? Você não vai responder nada não, é? E aí entra, claro que aí começa aquela comoção, né? Essas cidades eram cidades pequenas, qualquer coisa é igual. Quem já viu as comunidades, né? Os bairros, as comunidades. Rapaz, não tem ninguém na rua. Acontece um probleminha, Eu nunca vi um negócio daquele não. Em 5 minutos a rua está tomada de gente. Eu vi, meu Deus, de onde veio aquelas pessoas? De onde vieram aquelas pessoas? Não, sai gente de tudo quanto é lugar, irmãos. E daqui a pouco a rua está entupida de gente comentando, dizendo, tirando foto agora, né, no Instagram. É um acidente, um roubo, alguma coisa que acontece. E aí eu entendo que aconteceu algo parecido. Jesus ficou em silêncio, eles começaram a gritar, começaram a provocar, começaram a dizer, e começou a juntar gente. Começou a juntar gente, a comoção, aquela coisa, e juntar pessoas. E aí a Bíblia diz que Jesus resolve falar.
Quem está entendendo aqui? Irmão, quando Jesus resolve falar, é Deus falando, é o Verbo falando. E a Bíblia diz que Jesus usa uma palavra de sabedoria. Esse é o chamado dom da palavra de sabedoria, né? E ele, por meio deste dom da palavra de sabedoria, ele desbarata as intenções de Satanás. Uma resposta que faz ruir toda a trama e que subitamente transforma os adversários triunfantes em derrotados. Sim, em autocondenados. E o que Jesus fala? Ele evoca a lei em Deuteronômio 17:7, que diz o seguinte: a mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. E Jesus pega Deuteronômio 17:7 e traz uma interpretação, aleluia, sobre ela, sobre este versículo, sobre a lei, e desbarata de uma forma brilhante, maravilhosa, toda a intenção de Satanás. Eu quero que você entenda aqui, porque aqueles homens estavam ali para usar a palavra para ferir. E a palavra de Deus não pode servir como arma para ferir ou condenar as pessoas. Quem entende aqui? A gente não pode usar, né? Mas antes ela tem de ser usada como espada para rasgar os nossos corações, para que toda a malícia e todo o pecado que nos faz odiar o outro sejam drenados dele. Sim, essa palavra que está em suas mãos não é espada para ferir o outro, mas é espada para você rasgar o teu coração. E quando você rasgar o teu coração, Deus vai drenar dentro dele toda a malícia, tudo aquilo que não presta, todo o ódio contra o próximo. Quem está me entendendo aqui? Aleluia! E você estará diante de Deus, aleluia, aleluia, habilitado para ser alvo da sua graça. Aqueles homens estão ali usando uma pessoa, o pecado, a falha de uma pessoa, como instrumento para pegar uma outra pessoa. É muita malignidade. É terrível isso. E você acha que nos dias de hoje isso não acontece? Sim. Na verdade, aqueles homens em seus corações, eles não desejavam apedrejar aquela mulher. Eles queriam, na verdade, se possível, apedrejar Jesus. O alvo deles era Cristo. A mulher era um instrumento, um objeto, que eles usariam para chegar a isso, para desqualificar. Era um apedrejamento moral de Jesus. Eles queriam apedrejar Jesus moralmente. Mas o Espírito de Deus estava sobre ele. Como ele disse, o Espírito de Deus está sobre mim, aleluia. Porque ele me ungiu, aleluia, aleluia. A unção, ela vem para algo. Quando a unção chega, ela chega para um propósito. E a unção de Deus estava sobre Cristo ali, para desbaratar as ações de Satanás e para que o nome do Senhor fosse glorificado. E Jesus se levanta, olha para eles e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus está dizendo o seguinte: no reino de Deus, aqueles que querem atirar a pedra precisam estar com o coração puro também. É muito forte isso aqui. Eu vou me aprofundar lá na frente. Sabe? E Jesus lança em seus rostos a foto dos seus corações. Quem está me entendendo aqui?
o desejo de ódio, o desejo por pegar Jesus em falha. O pecado que estava ali diante deles, que estavam ali, que eles estavam transpirando. Jesus lança em seus rostos. E onde existe pecado, existe culpa. E quando Jesus lança esta palavra nos seus corações, a culpa faz com que eles recuem e não avancem. Eu queria falar um pouco sobre isso aqui. Ali estava um cenário de culpa. Tinha uma mulher que estava ali no meio, paralisada pela culpa. Ela não conseguia sair dali. A coisa é tanto que não conseguia, que quando os acusadores foram embora, ela continuou ali parada, paralisada. Por quê? Pela culpa. A culpa faz isso. Ela paralisa as pessoas. A culpa fez com que aquelas pessoas que vieram para apedrejar aquela mulher se recuassem, não avançassem. A culpa faz isso. Ela impede as pessoas de avançarem. Ela impede as pessoas elas prendem a pessoa. E Jesus usa a consciência, porque Romanos é o testemunho da consciência. Romanos 2, 14, 15. Paulo diz, ainda que a natureza humana seja corrompida, Deus cuida para que cada homem tenha em seu íntimo um testemunha que será ouvida, que é a consciência. E todo ser humano nasce com essa consciência, o testemunho interno de Deus. E Jesus lança isso, usa o poder da consciência, para que a culpa diante deles aparecesse. E a Bíblia vai dizer que a partir dos mais velhos até os mais novos foram saindo um após o outro. A culpa nos paralisa. A culpa nos faz retornar ou não, permite que avancemos. A culpa é essa sensação de culpa na vida das pessoas. Ela pode ser produzida pela falta da sensação do perdão. Pessoas que têm uma régua alta, que exigem muito dos outros, tendem a exigir também muito de si mesmo. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós não podemos ser demasiadamente justos. Porque se você for demasiadamente justo, você é um fácil alvo da culpa. Porque você vai falhar. Quem está me entendendo aqui? Você vai falhar. E quando você falhar, o que você vai fazer com essa culpa? Você vai carregar ela vai travar você. É por isso que aquela mulher está ali paralisada, travada. Ela não vai para lugar nenhum. E Jesus tem que agora intervir. Jesus agora vai ao encontro dela e pergunta a ela: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ela precisa de um vai. Ela precisa ser liberada. Quem está me entendendo aqui? Ela precisa ser liberada. Mas você precisa entender que houve um momento de silêncio entre a declaração de Jesus e o seu diálogo com aquela mulher. O momento de silêncio, o segundo momento de silêncio, que faz com que aqueles homens comecem a sair da cena, a largar as pedras, a ir embora. E é ali que tudo acontece na vida daquela mulher. É ali que vem a fé.
É ali que brota a fé. É ali que brota o arrependimento. É ali que vem a cura. É ali que Jesus está trabalhando. Porque ela está na presença do único que pode remover a culpa dos nossos corações. Aleluia. Aleluia. É ali que o mistério acontece, o milagre, no silêncio de Deus. Aleluia. No cair das pedras, quando aquela mulher começa a ouvir as pedras caindo no chão, uma após a outra, ela entende que há algo sobrenatural acontecendo. Ela era uma mulher, para ela a morte era uma coisa certa. Se existia, aleluia, uma certeza na vida daquela mulher, era a certeza da morte. Não havia escapatória para ela. Mas ela foi colocada diante, aleluia, daquele que contempla o coração. Daquele que não contempla apenas as ações. Daquele que contempla os corações. Daquele que entende que uma pessoa, ela pode errar, mas essa pessoa também pode se arrepender profundamente com o seu erro. Aleluia. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos juízos de valor. Nós precisamos tomar cuidado com os nossos rótulos na vida de pessoas que um dia falharam gravemente com você, na vida de pessoas que um dia feriram gravemente com você. Nós temos que tomar cuidado. Por quê, pastor? Porque aquela pessoa, ela pode de fato ter um dia se arrependido de verdade e alcançado a graça de Deus. Observe essa cena. Essa mulher cuja certeza da vitória ou da morte era a única certeza que tinha no coração dela. Mas de repente, o instrumento da morte começa a ser largado. Pá, pá. A zoada das pedras caindo na terra. Jesus em silêncio. E ali nasce, ali brota um arrependimento genuíno e verdadeiro. Arrependimento esse que foi contemplado pelo o Deus encarnado. Jesus olha para o coração daquela mulher, penetra no âmago da sua alma. Aleluia. E vê que havia agora uma mulher arrependida. Havia agora uma mulher que estava pedindo misericórdia a Deus dentro do seu mais íntimo. Aleluia, mesmo que ela se declarava culpada. Ela estava se declarando culpada ali. Ela dizia assim: de fato eu mereço isso, mas eu me arrependo. Eu me arrependo aqui. Eu me arrependo, Senhor. E aquele silêncio, quem sabe não era Jesus ouvindo a oração, aleluia, que brotava daquele coração sincero, aleluia. E o poder de Deus veio sobre aquela cena, que empurra os acusadores para trás, que faz com que eles larguem suas pedras. Irmãos, isso é a graça de Deus que cancela o juízo e nos enche da sua misericórdia. Aleluia. Meu Deus, a gente precisa entender. Jesus olha e diz assim: nem eu te condeno. Mas gente, o perdão de Deus, nem eu te condeno. Entenda aqui: vá e não peques mais. O que está acontecendo aqui, pastor? Uma liberação do perdão de Deus. Sabe? Uma liberação do perdão de Deus. Uma liberação da graça salvadora de Cristo.
Algo poderoso foi liberado aqui. O perdão, irmãos, ele tem o poder da remoção da culpa. Entenda que quando a salvação, ela vem pelo arrependimento e pela fé. Não existe salvação sem fé e sem arrependimento. Aquela mulher foi salva da morte. Então nós entendemos que ali houve um processo de fé, de restauração de fé, que gerou o arrependimento. Mas quando esse arrependimento chega no coração do homem, da pessoa, ela alcança a graça de Deus do perdão. E o que é o perdão? O perdão não é apenas a anulação do juízo, mas o perdão também vem com a remoção da culpa dentro do coração da pessoa. O processo de justificação faz isso. O processo legal em que todos os seus pecados são apagados ali. Mas há também um processo dentro de você, aleluia, onde a culpa ela é apagada pelo poder da misericórdia de Deus dentro da sua vida. Entenda aqui que não existe a única forma de existir paz sem justiça é por meio do perdão. Porque na justiça ela tinha que morrer. Para que aquilo alcançar, aquela situação ali do marido ofendido, traído, alcançasse paz, ela tinha que morrer. Porque era a justiça da época. Mas o perdão tem o poder de anular a justiça por meio da misericórdia e provocar paz na situação. Quem está me entendendo aqui? Trazer paz sobre a situação. Então, as pessoas que estão sendo hoje corroídas pela culpa, de problemas, de situações que aconteceram lá atrás e que hoje você está travada, sua vida não anda, é porque você ainda não foi alcançado pelo perdão de Deus. Você precisa ser alcançada por esse perdão. Essa mulher foi alcançada pelo perdão. E ela aceitou o perdão de Deus. Porque o perdão é o absurdo de Deus. Não há lógica no perdão. Não tente buscar lógica, não existe lógica. Você está devendo muito e alguém diga assim, você não está me devendo mais nada. O perdão é isso. O que é o perdão? É você está devendo muito e aquele devedor, o credor, chega para você e diz assim, a partir de hoje você não deve mais nada. Só que tem pessoas que o seu senso de justiça é tão alto, o legalismo na vida dela é tão alto que isso, ela não permite que isso adentre o coração dela. Ela está travada. E só o poder de Deus pode liberar esta pessoa da culpa. Aquela mulher estava ali parada. Ela poderia ter se levantado. Não existia mais acusadores. Ficou só ela e Jesus. Mas ela estava dizendo ali, eu mereço morrer. Eu mereço morrer. E ela estava ali esperando. Não havia dúvida. Mas o que foi que Deus fez? O que foi que Jesus fez? Jesus prescruta o coração daquela mulher. Escuta só. Ele vai no profundo do coração. Ele vê arrependimento. Ele vê um profundo arrependimento. E ele libera uma palavra que vai destravar a vida dela. Eu também não te condeno. Ele era o único que poderia condená-la.
Mas ele está dizendo assim: eu não te condeno. Eu passei por uma experiência sobre culpa. De uma irmã que era membro da igreja que eu congregava. A igreja que eu fui ordenado e tal. Enfim. E uma vez essa mulher ficou endemoniada. A mulher crente. Ia para a igreja todos os dias, marido crente. E de repente a mulher ficou endemoniada. E o demônio não queria sair não. Aí me chamaram. Lá o negócio pegava, chama o pastor. Era evangelística na época. Aí eu fui lá. Cheguei lá, um bocado de crente lá expulsando o demônio da mulher. E o demônio lá, assim ó, desdenhando de todo mundo. Creia você. Eu disse: rapaz, que demônio ousado é esse aí que não sai? E a gente foi, chegamos lá, passei a noite toda, expulsava o demônio e voltava. Expulsava e voltava. Expulsou, saiu. Eu disse: saiu, mas ele vai voltar. E eu fui para casa, encucado com aquilo. Eu disse: rapaz, que negócio é esse? Como é que pode? Eu nunca vi um demônio se recusar a sair no nome de Jesus. Isso eu vivi. Estou falando, não foi ninguém que me contou, não. Eu vivi isso. E aí o que aconteceu? 2 dias depois, de novo, apareceu lá. O demônio apareceu de novo. Aí eu cheguei lá já, num bom baianês, retado. Disse: não é possível, esse demônio vai sair daqui. Ah, não aceito isso não. Deus! E aí está lá o povo lá tentando repreender o demônio, expulsar o demônio, e nada do demônio sair. Eu disse: vem cá, como é essa história? Eu fui saber da história dela. E aí me disseram o seguinte, escute só que coisa terrível. Diz que alguns anos atrás, ela tinha traído o marido. O marido ficou sabendo, perdoou ela. Mas depois disso, a cada 2, 3 anos, ela ficava possessa, tinha essas recaídas. E foi aí que o Espírito de Deus veio sobre mim e me deu a chave. Aí eu peguei esse texto aqui e li para ela. Expulsei o demônio recobrou, ela trouxe a consciência, né? Que o Espírito tira a consciência da pessoa, trouxe a mente de volta. Vocês nunca ouviram falar sobre isso, né? Trouxe a mente de volta. E aí eu li o texto para ela, esse texto aqui. Cheguei para ela e disse: fulana, não posso dizer o nome, né? Está viva ainda, é uma pessoa. Jesus perdoou essa mulher? Ela chorando, né? Perdoou. Aí eu disse: ele também te perdoa. O demônio saiu daquela mulher e nunca mais retornou. Só por isso, só falei isso. Não orei mais, nada. Ela foi liberta ali. Ela não aceitava o perdão de Deus. Ela se achava indigna do perdão. E existem pessoas hoje assim. Eles se acham indignos. Irmão, ninguém é digno do perdão de Deus. Por isso que o perdão é o absurdo. Porque o perdão é uma coisa absurda. Como é que alguém está devendo e alguém chega lá e você não está devendo? Mas como assim? Eu estou devendo, eu quero pagar. Não, você não precisa mais. Teve um que já pagou por você. Na cruz do Calvário. Ele, aleluia, morreu pelos nossos pecados. Aleluia, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é remoção de culpa. Aleluia. O inimigo não tem mais poder para te acusar, porque agora a sua dívida foi paga. Sua dívida foi paga. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga: a tua dívida foi paga, meu irmão. Não foi paga por você, mas ela está paga. Aleluia, ela foi paga por Cristo, pelo sangue de Jesus.
Receba isso hoje. Aleluia! E aquela mulher está ali paralisada. E Jesus disse: eu também não te condeno. Por quê? Porque a cura da culpa sobre bases bíblicas, irmão, depende de reconhecimento de pecado. Primeiro, ela tinha reconhecido. Segundo, de arrependimento. Terceiro, de reparação quando existe. Não existia como reparar aquilo. Então entenda, ela tinha passado pelo processo de Deus e ela estava apta a receber o perdão dos céus. Coisa linda. A receber o perdão dos céus. Ali veio a operação do Espírito. E Jesus libera uma palavra: vai e não peques mais. Porque, irmãos, o perdão de Deus não é uma licença para pecar de novo. Jesus não disse que a mulher não havia adulterado. Ela não disse que não tinha pecado, que seu pecado foi insignificante ou desculpado. Porém, lembrou aos seus acusadores de que eles não seriam as pessoas ideais para estarem ali. Eles não eram habilitados no seu coração para julgar aquela mulher. Mas Jesus fala para aquela mulher: eu estou te dando, aleluia, uma nova vida. E nesta nova vida, aleluia, você precisa vivê-la em santidade. Quem está me entendendo aqui? Você precisa vivê-la para me agradar, para agradar ao teu Deus, aleluia. Uma vida em santidade. Sim, o perdão de Deus não é licença para você pecar de novo, não. Mas o perdão de Deus, aleluia, é uma nova porta que Deus abre na tua vida. É Deus te dando uma chance de recomeçar, agora com Deus, agora em santidade, agora para viver o propósito de Deus na tua vida. Meu Deus do céu. Aleluia. Não deixe que a sua vida seja consumida pela culpa. Não permita que isso trave você. Mas se abra para o perdão de Deus. E também não permita que você seja como esses acusadores, que enxergam no outro uma culpa eterna, uma culpa perpétua. Irmão, as pessoas podem mudar. Você acha que eu não... Eu tenho pessoas que erraram muito grave comigo, mas eu entendi que eu tinha que liberar perdão. Eu entendi que havia uma chance grande dessas pessoas terem mudado. E se eu não liberar perdão, como é que Jesus vai me perdoar? Quem está me entendendo aqui? Então nós não podemos simplesmente colocar uma taxa, um emblema lá, um carimbo dizendo assim: culpado eterno, aprontou comigo, não quero saber, e tal, e tal, e tal. E toda vez que falar no nome dessa pessoa, vem o veneno, né, descendo, e você fica nervoso. Tem pessoas que ficam nervosas quando vai falar de outra, que a afeição muda, sabe? Irmãos, e se aquela pessoa ali se arrependeu, vai fazer o quê? Você vai se encontrar com ela no céu, meu bebê. Minha querida, meu querido, entenda aqui. Imagine você lá na fila do céu, né? O que é que esse cidadão está fazendo aqui? O que é? É que esse cidadão não é aquele que te feriu. É outro. Se arrependeu, reconheceu seus pecados, foi até a cruz e a graça de Deus o abraçou. Irmão, a gente vai ter um bocado de surpresa no céu.
Você vai encontrar. Imagine se ele estiver na sua fileira aqui, ó, do lado, no banco. Eu acho que Jesus vai botar logo na hora do banco lá da ceia, vai botar do lado assim, ó. Você vai ficar do lado, o anjo fulano e tal, bota do lado daquela. Sério, Senhor? Bota do lado. A trocar o cálice. Que está entendendo aqui? Você imaginou? Não, porque você não quer. Porque tem pessoas que perdoam mesmo. Perdoei, mas não quero. Como é? Aquela não quero meia, né? Não quero. Quero conta. Mas não fala, mas ela, não, deixa para lá. Aí se o cidadão mudou, está ali chorando, foi jejuar, foi para monte, entrou nos 21 dias do sobrenatural, quem está entendendo aqui? E tal, Senhor, me perdoe. Irmão, Deus perdoou Manassés. Quem sabe da história de Manassés aqui? Não sabe? Vai ler na Bíblia. O pior rei, um dos homens mais miseráveis que essa terra já viu. E o cidadão estava lá preso em cadeias, levantou o olho, Deus de meu pai, tome, receba o perdão. Deus perdoou Manassés. Eu fico, sabe, rapaz, quando eu vou ler a história de Manassés, eu fico assim, meu Deus, como é que... Senhor, eu não posso, não dava para ser Deus não. Porque se eu fosse o Senhor, eu não perdoava esse miserável não. Mas Deus perdoou Manassés. Se Deus perdoou Manassés, Deus pode perdoar qualquer cidadão na face da terra, meu irmão. Manassés, lê a história de Manassés depois em casa, do rei. Não, aquilo ali não existe não. O homem que matava crianças, matava os filhos em um altar, em sacrifício, fez misérias. E levantou, aí Deus disse, pronto, Deus perdoa Manassés. Teve até uma série aí que o pessoal estava chateado porque Manassés foi perdoado, o que a Record fez. Foi o maior rebuliço. Como é que perdoa esse homem? Porque realmente é isso que eu quero que vocês entendam. O perdão é o absurdo de Deus. É absurdo perdoar. Por isso que para nós perdoarmos, nós precisamos ter a graça de Deus dentro de nós. Amém? E sermos alcançados por esta graça. Então que você caminhe nesta caminhada, né? Hoje é ceia e é bom falar sobre isso, né? Sobre esse tema. E não permita que os seus erros, que já foram perdoados pelo Senhor, você se arrependeu. Ah, pastor, mas eu estou sempre acusado, eu estou sempre sendo lembrado. Satanás vai te acusar até ele perceber que você abraçou o perdão de Deus. E quando ele perceber que você abraçou o perdão, ele vai desistir. Não existe mais. E Deus me comunicou isso. Meu filho, tem pessoas que estão presas pela culpa. Não avançam por causa da culpa. Não se sentem indignas. Não se sentem dignas. Querem ser punidas de alguma forma. Acham que não merecem mais ter um filho, uma segunda família, ter um emprego digno. E ficam se auto-sabotando. Se auto-sabotando, porque o acusador está aqui. Você não merece isso. Saia. Você não merece tal coisa. Saia. Você não merece essa mulher. Você não merece esse homem. Você não merece ser feliz. Você não merece. Nós não merecemos. A resposta é essa. Você tem razão. Mas eu fui alcançado pelo perdão de Deus. Eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. Eu fui alcançado por uma graça poderosa. Uma graça que me arrancou do lugar mais sombrio, do lodo, do fundo do poço. E eu não vou largar esta graça por nada.